craniana ela é o chamado de crânio sacral, que ela trabalha, obviamente, com o sistema crânio-sacro e equilíbrio. Esse sistema ele tem que estar em ritmicidade, em funções inerentes. E o que seria isso? Como vocês veem nesse slide inicial, nós temos as meninges cranianas, e essas meninges ela faz a proteção, né? E mantém a lubrificação, o líquido, que é o líquido cefalorraquídeo, que envolve todo o sistema nervoso central. Como vocês veem aqui os ventrículos laterais, terceiro e quarto ventrículo, que são o que bombeia esse líquido cefalorraquídeo, líquido, que vai circular em todas as funções neuromeninges. Que é isso que faz o grande diferencial da autonomia do sistema crânio-sacral. O sistema crânio-sacro ele tem grandes funções autonômicas do sistema nervoso parasimpático, então ele estimula o sistema de reparação, e ele é o que vai dar todas as funções de complacência neural. O que é isso? A complacência é a lubrificação e a elasticidade da inervação. Entende? Então, quando o nervo está lubrificado e elástico, é chamado de complacência. Esse é o termo específico. Então, os ventrículos cerebrais, de forma bem básica, eles bombeiam, circulando o líquido cefalorraquídeo por toda a caixa craniana, que vai circular por todo o canal neuromeníngeo, né? Que é chamado também de neuroeixo. Esse canal neuromeníngeo ele vai criar movimentos sutis, chamado de ritmo crânio-sacral. Então, o jeito que o sacro vem a trabalhar com o crânio na mesma ritmicidade. É importante que essas complacências, que essas movimentações, esses líquidos, sejam 100% fluidos, para você ter uma pequena micromobilidade das estruturas do crânio. Então a gente tem esse crânio aqui explodido, e esse crânio, óbvio, de forma bem acentuada, porque ele desmonta por inteiro, mas ele mostra as principais estruturas do crânio. E essas estruturas elas têm micromobilidade. E é muito importante que você tenha micromovimento de estruturas que são locais muito vascularizados e inervados. Se você não tiver essa micromobilidade de estruturas, você vai ter uma compactação entre elas, ou seja, essa compactação faz uma pressão excessiva sobre as estruturas, e isso vai causar alteração de vascularização e sensibilização nervosa, que causa alterações de todo esse ritmo crânio-sacro. Tá? Como vocês vão ver no decorrer aqui, a crânio-sacra, para poder trabalhar bem, você precisa ter uma mobilidade das estruturas que em vivo ela tem movimentação de 0,3 milímetros de centímetro, né? Então ela tem 0,3 milímetros de mobilidade em ritmo expansivo e retrativo. Então é importante que esse sistema, para você poder fazer as auscultas, como você vê nessa foto inicial, os toques são bem sutis. Porque se você fizer um toque mais excessivo, assim como na vista e motilidade, você vai fazer um atracamento de tecidos e você não vai conseguir sentir os ritmos que esses fluidos contêm, como se fosse um movimento de maré. Ele vem e volta. Tudo bem? Então, depois eu vou passar para vocês 2 videozinhos mostrando o sistema membranoso que envolve o crânio, tá? Que é a foice do cérebro, né? E o tentório do cerebelo, que são partes internas do gramado, tá? Mas como começou tudo isso? A origem da osteopatia, como você já sabe, ela teve o seu início com o Andrew Taylor Still, de 1828 a 1919, que foi o tempo que ele vida. Foi um médico americano que iniciou os processos de terapia manual, né, avançada, associada à bioquímica e anatomia recorrente da época. Só que Still, ele não trabalhava com o sistema crânio-sacro, ele não tinha essa percepção, essa visão. Ele trabalhava com bastante vistas, movimentação com as veias das artérias e o sistema de estrutural de alavancas, tá certo? Mas, em 1874, apareceu publicamente a primeira vez os fundamentos filosóficos da ótica, como você já sabe, né? Em 1917 foi introduzido na Europa por esse grande osteopata que é o Luther John, tá? Um pouquinho da história. E aí foi tendo as suas evoluções. Em 1957, pela França, pelo Paul Eugène, né? E em 1980 veio para o Brasil. Olha só que interessante, eu nasci em 82. Né? A osteopatia foi fundida inicialmente, como os primeiros escritos que tem de osteopatas atuando e passando conhecimento no Brasil, foi em 1980.
Então você vê que dos anos 80 para cá, cada vez mais vai adquirindo cada vez mais importância na Europa e principalmente no Brasil. Né? Você vê a osteopatia hoje para fisioterapia, que é uma especialidade do físico, que é uma área de atuação do fisioterapeuta, bem diferenciada. Né? Tem grandes recursos de metodologia científicas e bases sólidas de uma filosofia própria de tratamento. Nós olhamos toda a estrutura, né? Já vimos a estrutura, vimos a vista e agora olhamos o sistema cranial, né? Então, interligando, a grande diferença da formação e de tudo mais é o quê? De olhar a estrutura como um todo, né? É interligar sempre todos os sistemas, não ficar essa divisão do corpo como um todo, tá? Bom, e como começou a osteopatia crânio-sacro? Ela foi desenvolvida nos anos 30, 1930, por William Garner Sutherland, que ele viveu em 1873 a 1954, né? Esse camarada aqui, ele desenvolveu a osteopatia crânio-sacral de que forma? Ele foi formado pela escola de Steele, das primeiras turmas, na escola de Crisville, em Missouri, no ano de 1900. E dali ele deu inícios com o seu próprio método. Além de ele tocar todos os ensinamentos do Dr. Steele, o que ele começou? Ele começou a fazer uma observação das estruturas craniais. E começou a correlacionar os seus estudos, de tudo que ele já havia aprendido da sua estrutura, né, da sua metodologia, com os seus estudos específicos da própria osteopatia, né? E ele ficou ligado e olhando que essas estruturas estavam ligadas por si mesmo, sempre envolvido com o sistema membranoso do crânio. Então as estruturas não estavam ali como se fosse um capacete sólido, como nós olhamos a anatomia, né? Que só tem a função da fase intrauterina para extrauterina, para passar do canal lá uterino para o vaginal, para o parto natural, né? Para ter essa mobilidade, para você poder nascer naturalmente. Ele começou a interligar esse sistema e ver que tinha relações com membranas, e essas membranas relacionavam diretamente com todo o sistema nervoso central, tá? E ele começou a examinar os movimentos do crânio e estava coordenado através com todo esse sistema membranoso. Então, dependendo como a estrutura do corpo mexia, tensionava essas membranas. E essas tensões permanentes também dessas membranas alteravam as funções significativas, não só por via mecânica, mas por vias sensoriais, pois nós sabemos que há saturações neurais que influenciam todo o sistema de informação do corpo. Tá? O crânio é muito mais do que uma correção mecânica. Então, quando eu comecei entrei para estudar isso, falava-se muito em correção só mecânica, mas o crânio tem um efeito sensorial importante, de sistema de reparação do corpo, tá? Que esse é o grande tacado, tá? Fazer o parasimpático entrar nas suas funções. Iniciando o seu método, o que o Sutherland percebeu? Que ao palpar o seu próprio crânio e os seus pacientes, ele percebeu que se tinha micromovimento, tá? E ele criou a teoria do movimento respiratório primário. É ali que vem o MRP, que se baseava em quê? Em movimento inerente respiratório. Então, mais uma vez falando para vocês, se a gente fala de movimento respiratório primário, o MRP, por ele levar a palavra respiratório, pensa-se que está associado ao ritmo da frequência respiratória, mas não, é um movimento inerente, como eu comentei para vocês na parte de vista, tudo bem? Que se baseava no movimento, né, inerente do cérebro e do sistema nervoso central como um todo, como o corpo todo. E esse movimento é um movimento de flutuação do líquido cefalorraquídeo, que é o líquido, o LCR. E essa flutuação, que é o que nós olhamos para se está em bom funcionamento a nível crânio. Tá certo? A tensão das membranas recíprocas. Então, quais são as membranas principais que envolvem o crânio? As meninges. A dura magra é mais espessa, que está fazendo uma proteção externa sobre o crânio e o canal medular, né, que é sobre o encéfalo e a medula, que ela vai ter uma função mecânica. Vamos ter a aracnoide, que é uma porção gelatinosa que fica entre a divisão da pia mater, né? Que a pia mater é uma pequena película que está aderida mesmo sobre o sistema nervoso, no caso o encéfalo e a medula. Então, a nível mecânico, você olha as funções, a complacência, a elasticidade, a lubrificação da dura mater. Mas a nível sensorial, você olha ela como um todo, porque se o sistema nervoso conseguir circular o seu bom líquido, o que acontece?
Você não tem uma boa condução de propagação de aferência e referência. Então, o melhor, como você já sabe, o melhor condutor de eletricidade do mundo é o quê? É a água. Então, o sistema nervoso está ali flutuante, para também ter grandes facilidades de comunicação neural. E também está sempre em proteção, hidratação, coisa e tal. A mobilidade dos ossos, do crânio e do sacro. Então, vocês olharem também em neurociência, em neurologia, o sistema crânio-sacral é chamado basicamente do quê? O sistema parasimpático, né? Porque os nervos, né, os nervos periféricos, né, o sistema nervoso periférico, que saem os nervos cranianos, os 12 pares, e os nervos sacrais, eles têm funções parasimpáticas, entende? Então, sempre quando você fala da função no crânio e da função no ritmo sacro, você está estimulando o sistema de cicatrização do corpo, que é a parasimpática tonia, que é o que nós estamos falando. Então, quando nós manipulamos a estrutura, quando você manipula uma vista, etc. e tal, depende da técnica de mobilidade, você está inibindo o simpático. E agora, com o tratamento do crânio, o crânio sacro, você vai fazer o quê? Um crescimento do parasimpático. Então, teoricamente, você faz as manobras estruturais para diminuir o simpático, né, inibir ele, e com as técnicas de crânio você faz crescer, literalmente, o sistema de reparação. Tá? Então, é um trabalho que complementa muito bem para quem está com essas dificuldades de reparo, de cicatrização, ou até mesmo de funções vocais. Nós vamos ver sobre o crânio e o sacro. Tá bom? O início do médico. Como começou tudo? Durante o seu aprendizado, provocou lesões em si mesmo. Ele fazia lesões, martelinhos, batidinhas, relacionadas aos seus sintomas com o seu próprio corpo. Olha só que interessante, né? E baseado no seu conhecimento de anatomia, corrigia essas disfunções e observava a melhora também em si mesmo. Tá? Então é aquela velha história, né? Eu gosto de falar isso para todo mundo. Você bebe da água que você toma? Você bebe do café que você faz? Né? Você bebe do seu café? Você acredita? E é isso que é muito questionado, né? Tem muito profissional aí de saúde, outros profissionais, que vende para todo mundo mil coisas, mas na hora que ele vai buscar, ele não toma da água que ele faz, ele não toma do café que ele faz. Então é bem isso, né? Então a gente tem que se questionar disso. A gente vive literalmente o que a gente está estudando, a gente está se posicionando para trabalhar. Tá? Entre 1934 e 1939, trabalhou com um hospital com crianças portadores de paralisia cerebral, hidrocefalia, transtornos de coordenação, hiperatividade e pequeno grande êxito. Então olha só que interessante. Ele começou a ter resultados específicos até com pacientes do quê? Neurológicos. Entendeu? Ele tinha resultado em neurologia. Né? E aí, vocês vão vendo como que aquela história de osteopatia, a história de ortopedia, é porque não tem o conhecimento de realmente como ela funciona. É uma medicina do corpo, olhando o corpo como um todo. Você não divide o sistema, você corrige o sistema. Tá? A contribuição do estudo para a osteopatia veio através que o crânio possui um movimento e não é uma estrutura rígida como pensava o osteopata na época, como se ensina até os livros de anatomia de hoje. Eu dou matéria de anatomia e sabe, você não fica falando de estrutura tem movimento. Tá? Mas em vivo é comprovado que se tem esse movimento de 0,3 milímetros. Então olha só quanta sutura nós temos. É muita sutura para poder dar alterações, até mesmo a simetria da face, para vocês não verem. Tá? Descobriu um sistema de regulação do organismo que se manifesta através de um movimento lento e rítmico do crânio. Então é um movimento suave que está relacionado entre a motilidade, ou seja, o movimento inerente entre as suturas cranianas. Tá? Ele deu importância ao líquido céfalo-raquídeo e observou que ele era um componente importante em todo esse ritmo. Obviamente, o líquido tem que estar circulando no sistema nervoso, em parte cerebral, entre a parte medular e entre as raízes, olha só, entre as raízes periféricas. Se você não tiver essa elasticidade desse tecido, você não tem saúde neural. Já tem as saturações, como já falamos. As facilitações de inervação fica saturada. Você não viu no caso da Simar? Eu não fui lá e liberei, só fiz relaxamento de Duramato. Você viu que as suturas do crânio já melhorou a dor, né, na palpação? E o que eram aquelas dores nas suturas craniais dela? É um esclerotoma de sutura. É uma perda de mobilidade óssea nas suturas. Eu dei um estiramento das suturas e o corpo agradeceu. Entendeu? Observou-se que as técnicas dos impulsos sutis sobre o líquido, olha só, quiser até sublinhar na apostila, os impulsos são sutis.
Quanto mais sutileza você tiver, menos é mais aqui. Mais você vai ter facilidade de dar a mobilidade de 0,3 milímetros de sutura. Então você vai trabalhar com um sistema bem sutil. Se você fizer uma pressão maior, você compacta essas suturas também, não tem grande efeito. Tá bom? Isso eu vou deixar um tempo para vocês auscultar e vocês vão ver o tanto que é relaxante. Tá? Tem outros autores também, como o John Cleger, que ele trabalha ali, criou até o método da terapia crânio-sacra, que é um tratamento direto, não precisa nem ser fisioterapeuta para trabalhar, que é uma terapia, na verdade, que ele olha mais a parte energética, cistos energéticos, vocês vão ver também. No momento que você estiver, como eu falei isso para vocês, efeitos são efeitos, está mexendo no sistema e interliga em outro. Quando você estiver trabalhando com crânio, você vai ver com efeito de temperatura. Lembra quando eu passei para vocês mais aos cultos que dá temperatura corporal? Né? Vocês vão ver que no crânio isso influencia bastante, vocês vão ver que tem bastante cistos e canalização de sinápticos, isso dá bastante vasodilatação e vai dar bastante temperatura nas mãos. Bem significativo, também é uma visão bacana para complementar. Tá? Voltando para a contribuição de Sutton, o que ele fez? Ele observou que as suas técnicas de sutileza, né, de efeitos simples, né, que o mecanismo é simples, né, a técnica é simples, mas o mecanismo que é bonito, né, que é belo para você olhar toda essa estrutura. É bem isso, tá? E ele viu que o corpo, né, com seus impulsos sutis, esse líquido era capaz de eliminar as fixações das estruturas mais sólidas do corpo. Ou seja, você trabalhando com estímulo sutil, você consegue relaxar significativamente grandes partes do corpo. Mas como você trabalha no crânio aqui em cima, você vai relaxar, vamos dizer, um plexo, o trapézio, pelo sistema sensorial. Não é só físico. Não tem uma física direta aqui. Você tem uma comunicação de inervação. Geralmente, quem tem pessoas com grande, né, perda de sensibilidade de saturação, você trabalha cranial, a pessoa sente parestesia nas mãos, na face, sente puxar internamente a cabeça, é porque você está dando funções nesse sistema membranoso. Tá certo? Então, como vocês veem aqui, olha só os toques, é tudo com sutileza, bem suave. Então, para você poder trabalhar legal, você precisa estar o quê? Bem confortável, um ambiente confortável, uma cadeira, uma maca. O terapeuta tem que estar confortável também, porque é um trabalho lento, que se exige também uma conexão entre o terapeuta e o profissional e o seu paciente. Então é como se você se conectasse aí, né, virasse um só. Essa é a grande ideia. Tá? Observou que e olha só que interessante microscopicamente, entre as suturas craniais, é um lugar muito vascularizado e muito bem inervado. Então por isso que é importante que essas suturas tenham grande flexibilidade. E lembrando, grandes partes de várias enxaquecas no dia a dia e clínicas vem quando você não tem complacência neural da duramática. Então, quando o sistema nervoso não está complacente, as membranas não têm complacência, qualquer dilatação de vaso sanguíneo, o que acontece? Dor de cabeça. Por isso, os cafeinados são os que mais dão efeito, eles são vasos constritores do sistema nervoso. Então, quando esses vasos dilatam um pouquinho, dá muita crise de enxaqueca. Quando você contrai esses vasos, que é o efeito químico, geralmente dos analgésicos, né, a nível sistema nervoso, tá? Dor de cabeça, cefaleia em si, você faz esse efeito vascular. Então, muitas vezes é interessante deixar essas membranas mais flexíveis, mais lubrificadas, complacentes, para suportar melhor as dilatações de vasos sanguíneos. Entende? Que é uma parte de resolução do organismo. Tá? Em 1939, Sutton publicou o seu primeiro livro de osteopatia, a Copa Cranial. Tá? E o livro só foi aceito 7 anos depois de um congresso de osteopatia em Denver. Então, inicialmente, quando o Sutton foi mostrar para os amigos osteopatas, etc., os seus trabalhos, etc. e tal, publicou o livro, o pessoal não aceitava a função, o reconhecimento que o crânio tinha todos esses benefícios, etc. e tal. Então você vê que a osteopatia cranial, crânio-sacral, é um trabalho de desenvolvimento do crânio, desenvolvimento da osteopatia, né? Ela não foi fundada das suas bases, etc. e tal. Ela foi para uma evolução de Sutton que veio da escola de estímulo, tá certo? E ali os livros de osteopatia foram desenvolvendo no decorrer dos anos, e Sutton desenvolveu a corrente osteopática craniana pelo Magum, que foi um grande amigo osteopata, que desenvolveu isso para a Europa. E aí foi indo em desenvolvimento até hoje.
Ok? Dúvidas?